Oi pessoal, começa agora mais um Abrindo os Olhos. Bom, o primeiro programa do Abrindo os Olhos, nós conversamos sobre o impressionismo. Para a gente falar da pintura ou arquitetura do século XX, a gente tem que voltar atrás e ver um pouquinho da transição, né? O que estava no meio disso tudo. No caso da pintura moderna, a pintura impressionista foi a chave para se chegar ao modernismo. E nós vimos, então, o princípio de tudo, o surgimento da fotografia e os primeiros impressionistas. No próximo programa, a gente vai seguir em frente com isso e falar sobre os pós-impressionistas. Hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre arquitetura. A arquitetura moderna também, nós vamos ter que fazer o mesmo processo. Voltar um pouquinho para o mesmo período em que os impressionistas estavam ali fazendo seus experimentos e ver o que estava acontecendo com a arquitetura. Bom, a arquitetura moderna, a gente pode dizer que houve uma grande mudança na arquitetura devido aos aos novos processos de novas matérias-primas e ao uso dessas matérias-primas. Então, no caso do final do século, a segunda metade do século XIX, o surgimento ou o uso constante de construções com ferro fundido foi fundamental para a evolução da arquitetura e, consequentemente, para a gente chegar na arquitetura moderna. Tanto o material do ferro fundido quanto do cimento armado, isso é muito importante também. Se a gente pegar as edificações anteriores, quer dizer, do início do século XIX para trás, até chegar na Grécia Antiga, o material usado eram pedras, o mármore, para construir as edificações. Ou casas normais, quando podiam, tijolo, né, madeira ou tijolo. Agora, isso limitava um pouco, é lógico, a própria criação e o custo também. Imagina só, essas grandes edificações que a gente conhece, até mesmo desde a Grécia até o Renascimento, foram feitas de mármore, né? E é sempre um custo muito alto. Então, quando a gente chega no século XIX, o uso do ferro e do ferro fundido para edificações e do vidro também vai realmente abrir os leques para os arquitetos e também um custo menor. No caso do cimento armado, que é basicamente o quê? Você juntar pedra, o cimento e fazer uma estrutura interna de ferro. Quer dizer, o cimento armado tem uma estrutura, algumas colunas de ferro em que o concreto vai ser estruturado dessa maneira. E até hoje se faz desse jeito, né? Isso possibilitou justamente que os arquitetos poderiam moldar, digamos assim, um formato e eles estariam, abertos a novas formas arquitetônicas. Isso ajudou muito. Mas a gente precisa ver um pouquinho sobre também as tendências estéticas, né? Como é que isso foi andar junto? E nós vamos ter que entrar um pouquinho nesse aspecto não só das artes plásticas, mas das artes aplicadas, tá? Então nós vamos ter que falar um pouquinho do William Morris. Veja aqui o que vocês estão vendo agora. Isso é um papel de parede. Ou era um papel de parede, agora é uma projeção. Mas foi feito e desenhado pelo arquiteto, designer, poeta, ele era um monte de coisas, William Morris. Vamos ver, enquanto eu falo, nós vamos ficar vendo aqui alguns desenhos do William Morris e vocês vão entender melhor. William Morris ele ficou muito conhecido no século XIX, no final do século XIX, por ter criado o movimento
Arts and Crafts, que significa artes e ofícios. William Morris, como era um socialista bem convicto, ele acreditava que as artes tinham se afastado demais do povo. E ele acreditava e defendia uma ideia de uma arte aplicada, principalmente da arte do artesanato. E justamente se opunha à industrialização. Então chega aí um verdadeiro defensor do artesanato, ou seja, da arte funcional. E esse movimento que o William Morris criou, junto com o ceramista o William Morgan, os dois Williams, né, vieram a revolucionar, fazer uma grande revolução estética, e olhando um pouquinho para o passado. Se a gente ver, por exemplo, as ilustrações ou a arte medieval, que foi lá que o William Morris foi se inspirar, mas não de recriar a natureza como ela é, ou de recriar como o artista vê, como os impressionistas estavam fazendo, mas de criar outro tipo de arte, uma arte orgânica, uma natureza que fosse estilizada pelo artista. E aí ele chegou nesses desenhos que foram utilizados em papel de parede, em tecidos que seriam usados para sofás, enfim, um design para ser utilizado dentro do mobiliário e para decoração. Então, nos finais da década de 80, centenas de casas londrinas tinham as papéis de parede recobertas com papel desenhado por William Morris e vasos pintados por William Morgan. Esse estilo também começou a entrar no mundo da moda, já que o intuito era uma arte aplicada e portanto, devia ser usado para todas as funções. Essa influência do Arts and Crafts acabou chegando do movimento do final do século XIX, início do século XX, que se chamou Art Nouveau. Então, se à primeira vista essa arte parece ser tradicionalista, o Morris era bastante radical, rejeitando a mecanização, justamente por isso que ele poderia parecer muito tradicional, mas ele estava, na verdade, inovando de um outro lado, criando uma estética orgânica e muito nova para a época. E justamente essas ideias acabaram influenciando, como eu disse, toda a sociedade europeia, e isso não poderia deixar de ser diferente com a arquitetura da época. Bom, essa ideia do William Morris de rever a arte medieval teve também um outro sentido, que foi sobre a arte gótica, a arquitetura gótica, e que foi influenciar também os arquitetos do Art Nouveau. O uso, como eu disse, do ferro fundido e do vidro ajudou que esses arquitetos, que a gente pode chamar os primeiros arquitetos do Art Nouveau, começarem a criar também umas formas orgânicas com o ferro fundido. Bom, as primeiras edificações da arquitetura moderna, que a gente pode considerar já dentro do modernismo, e ainda seguindo essa tendência Art Nouveau, com o ferro fundido, a gente pode citar a Galeria Central do Victor Boutard, o Crystal Palace do John Paxton e a Galeria das Máquinas do Contamin. Vocês estão vendo aí enquanto eu falo. O Crystal Palace, por exemplo, que foi criado pelo John Paxton por volta de 1851, foi a inauguração, vocês veem, 1851. Era uma construção pioneira na utilização do ferro fundido. Vamos dar uma olhada em alguns detalhes. Era uma imensa edificação de 3 andares que se estendia por milhares de metros quadrados no meio de um parque. Eu disse era, porque infelizmente essa construção ela foi destruída no incêndio que aconteceu em 1936. Uma outra construção do uso do ferro fundido que com certeza vocês devem ter ouvido falar, chama-se Torre Eiffel.
E ela surgiu em 1889. Ela foi construída em comemoração ao 100º aniversário da Revolução Francesa. E aquela imensa construção de ferro se tornou símbolo da modernidade para a Europa nos finais do século XIX. Aqui vocês estão vendo a entrada do metrô de Paris, projetada pelo arquiteto Hector Guimard. E em seguida aqui a residência da Rua Turing em Bruxelas, projetada pelo Victor Horta. Ambos são ótimos exemplos da arquitetura do novo estilo. É importante colocar para vocês que esse novo estilo surgiu simultaneamente em vários países da Europa. Então, por exemplo, na Bélgica e na França era chamado de Art Nouveau, na Alemanha de Jugendstil, na Áustria de Secession, que era secessão, separação, na Inglaterra de Liberty. E quando esse movimento foi para os Estados Unidos, eles chamaram de Modern Style. Bom, os primeiros trabalhos dentro desse novo estilo foram feitos, como eu citei antes, o Victor Horta, que em 1893 criou a Casa da Rua Turing. E essa casa se tornou famosa principalmente pela sua escada em forma sinuosa em espiral, com o corrimão vazado, inclusive, e adornado com as formas serpenteantes. Toda ela construída com ferro fundido. Na Bélgica a gente teve um arquiteto que foi fundamental para o movimento, que foi o Henri van der Wert. Em Viena, o Otto Wagner e Adolf Loos. E nos Estados Unidos, Louis Sullivan e o ainda jovem Frank Lloyd Wright. Esse programa foi dedicado, então, a esses primeiros projetos arquitetônicos do final do século XIX ao início do século XX e que foi marcado pelo movimento Art Nouveau, ou Liberty, se vocês preferirem, ou Modern Style, enfim, essa nova arquitetura que estava usando o ferro fundido e, posteriormente, o cimento armado. No próximo programa a gente vai voltar para a pintura e ver os pós-impressionistas. E depois, quando a gente voltar para a arquitetura, a gente ainda vai continuar um pouquinho no Art Nouveau, já no início do século XX, com a arquitetura genial do Antônio Gaudí. Até lá, no Abrindo os Olhos.